Rodrigo Faro zomba de Nicolas Ferreira. Ao vivo e sua plateia fica do lado do deputado um jovem deputado. Surpreende um apresentador experiente em um debate televisionado que ninguém esperava. Rodrigo Faro zomba de Nicolas Ferreira ao vivo e sua resposta deixa sua carreira em declínio. Você não vai acreditar no que rolou ao vivo. Rodrigo Faro tentou ridicularizar o deputado Nicolas Ferreira em seu programa, mas a resposta dele mudou tudo. O que era para ser uma humilhação acabou virando o jogo de uma forma que ninguém esperava. Fica até o final para ver como Nicolas Ferreira reagiu e como a plateia ficou sem palavras diante da resposta dele. Será que Rodrigo Faro foi longe demais? Vamos analisar tudo agora. O estúdio fervilhava com a energia típica dos domingos brasileiros. Luzes coloridas piscavam pelo cenário moderno, enquanto a equipe técnica finalizava os ajustes para mais uma edição do Faro em Debate, agora em formato de arena após a mudança de emissora. O programa prometia aproximar personalidades e figuras públicas do público em um formato mais dinâmico e despojado. Nos bastidores, a produção executiva revisava o roteiro pela última vez. Confirme novamente a composição da plateia, pediu o diretor-geral, consultando sua prancheta. Digital. 70% público tradicional do programa, 30% diversificados conforme solicitado, respondeu o assistente de produção. O deputado já chegou. Está na sala VIP com 3 assessores. O diretor assentiu satisfeito. Esta edição vai repercutir por semanas. As métricas de antecipação nas redes já estão nas alturas apenas com o anúncio. Em seu camarim, Rodrigo Faro ajustava o microfone em seu elegante conjunto azul marinho. Seus mais de 25 anos na televisão brasileira haviam consolidado sua posição como um dos apresentadores mais conhecidos do país. Famoso por seu estilo irreverente e provocador, que recentemente buscava intensificar com entrevistas mais contundentes. Revisou as perguntas para o deputado e questionou seu produtor de conteúdo. As perguntas estão com o tom certo? Precisamos de momentos impactantes hoje. Sim, respondeu o produtor com um sorriso confiante. Seguimos aquela estratégia que discutimos. Começa amigável, depois vai apertando o cerco. Perfeito, disse Rodrigo Faro, aplicando uma camada de pó no rosto. Precisamos exatamente desse tipo de conversa para consolidar nossa nova fase. A audiência adora ver esses políticos encurralados. Em outra sala distante da agitação principal, o deputado federal Nicolas Ferreira, 30 anos, revisava algumas informações em seu tablet. Diferentemente dos políticos tradicionais, sua ascensão havia sido catapultada pelas redes sociais, onde acumulava milhões de seguidores. Seu estilo direto e frequentemente provocador havia transformado o jovem político em uma das figuras mais divisivas da política brasileira contemporânea. 10 minutos, deputado, avisou sua assessora principal, uma jovem de expressão séria. Nicolas Ferreira guardou o tablet na pasta de couro e ajustou a gravata azul. Alguma alteração de última hora no formato? Perguntou ele calmamente. Não oficialmente, respondeu a assessora, consultando seu celular. Mas nossa fonte na IV. Produção indicou que pode haver momentos de tensão planejados. Nicolas Ferreira apenas assentiu, sem demonstrar surpresa. Como sempre, então. Ele se levantou, ajustando o terno impecável. Estamos preparados para qualquer cenário. Às 16 horas em ponto, as luzes do estúdio diminuíram progressivamente. A vinheta animada do programa começou a tocar, provocando aplausos entusiasmados da plateia cuidadosamente preparada. Câmeras deslizavam em movimentos precisos, capturando cada ângulo do ambiente. Boa tarde, Brasil! Exclamou Rodrigo Faro, entrando no palco com seu sorriso característico. Por quase 3 minutos, ele cumprimentou pessoas na plateia, distribuiu abraços e compartilhou breves comentários que arrancavam risadas espontâneas. Estamos no ar com uma edição especial, com convidados que prometem trazer debates necessários para nossas tardes de domingo. E para começar, temos alguém que divide opiniões por onde passa. Ele fez uma pausa dramática enquanto a trilha sonora criava expectativa. Hoje recebemos uma figura que saiu das redes sociais diretamente para o Congresso Nacional.
Para alguns, representa uma voz necessária na política. Para outros, ele fez outra pausa estudada. Bem, digamos que nem todos compartilham seu entusiasmo por certas bandeiras políticas. Risos pontuaram a plateia, predominantemente composta por seu público tradicional. Com vocês, diretamente de Brasília, o deputado federal mais comentado das redes sociais, Nicolas Ferreira. As reações da plateia foram instantaneamente divididas. Aplausos vigorosos misturavam-se com murmúrios e até algumas vaias discretas. Nicolas Ferreira entrou caminhando com passos seguros, acenando cordialmente. Ao se aproximar de Rodrigo Faro, cumprimentou-o com um aperto de mão profissional, mas caloroso. "Bem-vindo, deputado", exclamou Rodrigo Faro, indicando que ele se sentasse no sofá moderno ao centro do palco. "Ou devo chamá-lo de influencer? Confesso que tenho dificuldade em distinguir as duas funções no seu caso." "Sabe, deputado", continuou Rodrigo Faro, ajustando-se em sua poltrona, "quando comecei na televisão há mais de 2 décadas, a política e o entretenimento eram mundos completamente separados." Ele consultou discretamente suas anotações digitais. "Agora vemos que sua recente proposta sobre regulamentação de conteúdo escolar, que gerou tanta discussão nas redes, parece mais uma estratégia de engajamento do que uma contribuição legislativa séria." A câmera focalizou o rosto de Nicolas Ferreira, buscando sinais de irritação ou desconforto, mas o deputado manteve sua expressão serena. "Isso me faz questionar", prosseguiu Rodrigo Faro, inclinando-se para a frente em tom confidente. "Um jovem de apenas 30 anos, que praticamente cresceu postando vídeos e memes nas redes sociais, realmente compreende a complexidade do sistema educacional brasileiro? Ou está apenas buscando mais uma forma de viralizar?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Nos bastidores, produtores trocavam olhares satisfeitos. Era exatamente o tipo de momento que geraria clipes virais e manchetes na imprensa de entretenimento. Nicolas Ferreira ajustou sua postura na poltrona e tomou um pequeno gole da água disponível na mesinha de centro. Quando finalmente falou, sua voz era calma e articulada. "Boa tarde, Rodrigo Faro. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Agradeço o convite para participar do seu programa." Ele fez uma breve pausa, mantendo contato visual direto com o apresentador. "É interessante observar como sua primeira abordagem não se relaciona ao conteúdo das minhas propostas, mas busca desqualificá-las com base na minha idade e na minha trajetória nas redes sociais. Talvez devêssemos refletir se essa estratégia contribui para o debate público que todos merecemos." Um silêncio inesperado tomou conta do estúdio. Rodrigo Faro, acostumado a conduzir entrevistas com celebridades mais preocupadas em promover projetos do que confrontar sua condução, ajustou-se visivelmente em sua cadeira. "Então, quanto à sua pergunta sobre complexidade", continuou Nicolas Ferreira, "permita-me compartilhar uma reflexão. A história está repleta de exemplos onde a idade não foi obstáculo para contribuições significativas. Alexandre, o Grande, comandava um império antes dos 25 anos. Mozart compôs sinfonias sendo criança. Zuckerberg redefiniu a comunicação global antes dos 23 anos. Propósito não tem idade, Rodrigo Faro. A plateia, que momentos antes parecia divertir-se com o constrangimento esperado do jovem deputado, agora observava em silêncio absoluto. O Brasil real, aquele além dos estúdios de televisão e das bolhas digitais, enfrenta uma crise educacional sem precedentes. Crianças que não desenvolvem habilidades básicas de leitura após anos de escolarização. Professores desvalorizados. Infraestrutura precária. E enquanto isso, parte de nossa elite cultural parece mais interessada em transformar as salas de aula em laboratórios ideológicos do que em garantir que nossas crianças tenham as ferramentas para prosperar em um mundo cada vez mais competitivo. Rodrigo Faro, percebendo que o programa estava tomando um rumo diferente do planejado, tentou recuperar o controle. Deputado, ninguém discorda que a educação enfrenta desafios, mas permita-me concluir, por favor, interrompeu Nicolas Ferreira, com firmeza. Você teve seu momento para estabelecer o tom desta conversa.
Agora tenho o meu. O diretor do programa fazia sinais frenéticos nos bastidores, indicando para que cortassem para intervalo comercial. Mas Rodrigo Faro, com a experiência de décadas no ar, sinalizou discretamente que manteria o curso da entrevista. As minhas propostas, como você as caracterizou, propõem garantir que nossas escolas sejam ambientes de pluralidade autêntica, onde diferentes perspectivas possam coexistir e onde o conhecimento tenha prioridade sobre qualquer agenda política, seja ela de direita ou de esquerda. Nicolas Ferreira fez uma pausa, seus olhos percorrendo brevemente a plateia antes de voltar a Rodrigo Faro. Você questionou se eu compreendo a complexidade do sistema educacional. Respondo com outra pergunta. Quantas escolas públicas em comunidades vulneráveis você visitou no último ano, Rodrigo Faro? Quantas horas você dedicou ouvindo pais angustiados porque seus filhos não estão aprendendo o básico? A complexidade não está apenas nas teorias pedagógicas sofisticadas, mas na realidade crua de milhões de brasileiros, para quem a educação representa a única esperança de mobilidade social. A câmera capturou a expressão de Rodrigo Faro, que alternava entre surpresa e um esforço visível para manter sua postura profissional. Isso não é um ataque pessoal, esclareceu Nicolas Ferreira, mantendo um tom respeitoso. É um convite à reflexão. Não deveríamos estar discutindo ideias ao invés de tentar desqualificar pessoas com base em sua idade ou origem profissional? Um silêncio denso tomou conta do estúdio. Nas redes sociais, comentários multiplicavam-se exponencialmente. Nicolas Ferreira vs Rodrigo Faro. Rodrigo Faro derrotado, rapidamente escalando nos trending topics. Mas não vim aqui para confrontos, concluiu Nicolas Ferreira, suavizando ligeiramente o tom. Vim para dialogar. Se preferir continuar no caminho das provocações indiretas, estou preparado. Se, por outro lado, quiser uma conversa substantiva sobre os desafios do Brasil, também estou à disposição. A escolha é sua. Rodrigo Faro tomou um gole de água, visivelmente tentando ganhar tempo para reorganizar sua abordagem. Após um momento que pareceu uma eternidade para a equipe de produção, ele recuperou parte de sua desenvoltura. Bem, deputado, parece que tocamos em um ponto sensível, disse ele, tentando recuperar o controle. Mas aceito seu convite para uma conversa mais construtiva. Ele consultou rapidamente suas anotações digitais. Falemos então sobre sua visão para a educação. Críticos apontam que suas propostas favorecem um modelo ultrapassado, que não prepara os jovens para o pensamento crítico e para os desafios do século XXI. Como você responde a isso? Nicolas Ferreira, percebendo a tentativa de mudar de assunto, sem reconhecer o ocorrido, interveio com educação. Antes de avançarmos, Rodrigo Faro gostaria de estabelecer uma premissa fundamental para nossa conversa. Você concordaria que o debate público no Brasil se beneficiaria de menos ataques pessoais e mais discussão substantiva de ideias? Encurralado pela pergunta direta, Rodrigo Faro hesitou brevemente. Certamente, deputado. Acredito que todos concordamos com isso. Meu estilo pode ser questionador às vezes, mas sempre valorizei o debate de ideias. Excelente, completou Nicolas Ferreira. Por isso proponho um acordo. Vamos discordar, e certamente discordaremos em muitos pontos. Mas vamos fazê-lo com o respeito que o público merece. Sem tentativas de desqualificação, sem interrupções desrespeitosas. O Brasil está carente de exemplos de diálogo civilizado entre pessoas que pensam diferente. Podemos oferecer isso hoje. A câmera focalizou o rosto de Rodrigo Faro. Uma mistura de surpresa e um respeito relutante começava a surgir em sua expressão. Ele havia subestimado completamente o jovem deputado, e agora se via diante de uma escolha: continuar com sua abordagem habitual ou aceitar o desafio de uma conversa genuína. Concordo, deputado, respondeu finalmente, estendendo a mão em um gesto raro para o formato do programa. Nicolas Ferreira apertou a mão oferecida com firmeza. Ótimo! Agora podemos realmente começar. Nos bastidores, o diretor fazia sinais frenéticos para que a equipe reorganizasse os próximos blocos do programa.
Aquilo não era o que haviam planejado, mas estava se transformando em um momento televisivo muito mais autêntico do que esperavam. Então, sobre sua visão para a educação, recomeçou Rodrigo Faro, agora com um tom genuinamente interessado. Como você responderia àqueles que veem suas propostas como uma limitação ao pensamento crítico? Nicolas Ferreira sorriu. Agora, mais à vontade. Primeiro precisamos definir o que entendemos por pensamento crítico. Para alguns, se tornou um eufemismo para adotar determinadas visões ideológicas. O verdadeiro pensamento crítico não prescreve conclusões. Ele fornece ferramentas para que cada pessoa chegue às suas próprias conclusões. Ele fez uma pausa para organizar seus pensamentos. Minha visão para a educação é fundamentada em 3 pilares: excelência acadêmica, valorização da autoridade do professor e reconhecimento do papel primordial da família. Isso não significa rejeitar inovações ou ignorar a importância de formar cidadãos conscientes. Significa apenas que essas metas não podem substituir o propósito fundamental da escola, transmitir conhecimento. Nicolas Ferreira então retirou seu tablet e exibiu alguns gráficos que foram imediatamente projetados nos telões do estúdio. Estes são dados oficiais, não opinião pessoal. Os países que lideram os rankings educacionais mundiais, como Finlândia, Singapura e Coreia do Sul, são justamente aqueles que não abandonaram a valorização do mérito e do conhecimento substantivo. Enquanto isso, seguimos com abordagens pedagógicas que parecem mais preocupadas em não frustrar os alunos do que em prepará-los para um mundo cada vez mais exigente. Rodrigo Faro analisou os dados com interesse genuíno. Deputado, críticos de sua abordagem argumentam que ela não considera as profundas desigualdades sociais do Brasil. Como uma criança de comunidade, muitas vezes sem alimentação adequada em casa, pode competir nas mesmas condições com alunos de famílias privilegiadas? Era uma pergunta válida, e a expressão de Nicolas Ferreira demonstrou que ele a reconhecia como tal. Excelente observação, Rodrigo Faro. E é exatamente por isso que minha proposta para a educação inclui um forte componente social: alimentação de qualidade nas escolas, material didático gratuito, apoio psicológico e pedagógico para alunos com dificuldades. Os olhos de Nicolas Ferreira brilhavam com evidente paixão pelo tema. Sabe o que é verdadeiramente cruel? Dizer a uma criança de comunidade que ela não precisa aprender matemática avançada ou dominar a norma culta, porque sua realidade é diferente. Isso é condená-la a permanecer exatamente onde está. A compaixão está em criar as condições para que ela possa superar barreiras, não em naturalizar essas barreiras como intransponíveis. A plateia, que antes parecia dividida em facções pró e contra o deputado, agora demonstrava um interesse unificado, absorvendo o debate com atenção genuína. O programa prosseguiu por mais 1 hora, transitando por temas como segurança pública, liberdade de expressão e políticas sociais. Para surpresa de todos, da equipe de produção, da plateia e do próprio Rodrigo Faro, o que começara como uma tentativa de desqualificação transformou-se em uma das discussões mais substantivas e civilizadas já vistas no programa. Quando chegou o momento de encerrar, Rodrigo Faro dirigiu-se à câmera com uma expressão que misturava cansaço e uma satisfação inesperada. Estamos chegando ao final de mais um Faro em Debate, e devo dizer que esta foi uma edição surpreendente. Deputado Nicolas Ferreira, suas considerações finais? Nicolas Ferreira olhou diretamente para a câmera principal. Agradeço a Rodrigo Faro e à emissora pelo espaço. E quero dizer a quem nos assiste, é possível sim termos um debate público de qualidade no Brasil. Podemos discordar e muito sobre soluções, mas podemos fazê-lo com respeito mútuo e profundidade. Ele fez uma breve pausa antes de concluir. Nosso país enfrenta desafios imensos, que não serão resolvidos com frases de efeito ou por ataques pessoais. Precisamos de diálogo honesto entre diferentes visões. Esse é meu compromisso com o Brasil, independentemente dos aplausos ou das críticas que recebo. Rodrigo Faro assentiu com o respeito
que não planejava demonstrar quando concebera aquela entrevista. Obrigado, deputado. E assim encerramos mais uma edição do Faro em Debate. Na próxima semana, estaremos com mais convidados imperdíveis. As luzes do estúdio diminuíram gradualmente, e a tensão inicial deu lugar a um burburinho animado entre a plateia. Nos bastidores, a equipe comentava sobre o rumo inesperado do programa, enquanto nas redes sociais os trechos mais impactantes já começavam a ser compartilhados aos milhares. Com as câmeras já desligadas e os microfones removidos, Rodrigo Faro aproximou-se de Nicolas Ferreira. Devo admitir que vim preparado para outro tipo de conversa, disse ele com uma honestidade surpreendente. Você mudou o rumo do programa e isso foi desafiador. Nicolas Ferreira sorriu discretamente. Talvez seja isso que o Brasil mais precise neste momento. Menos encenação e mais diálogo genuíno. Rodrigo Faro ficou em silêncio por um momento, como se realmente refletisse sobre aquelas palavras. Em Chuse, mais de 20 anos de televisão, aprendi que às vezes as melhores conversas são aquelas que não seguem o roteiro, disse ele com um sorriso tenso. Obrigado por hoje. Na manhã seguinte, enquanto Nicolas Ferreira participava de uma reunião em seu gabinete em Brasília, sua assessora entrou rapidamente segurando um tablet. Deputado, precisa ver isso. Na tela, manchetes de diversos portais de notícias destacavam a entrevista do dia anterior. Confronto televisivo. Nicolas Ferreira deixa Rodrigo Faro sem resposta. Redes sociais explodem após embate entre Rodrigo Faro e deputado. A audiência do programa de Rodrigo Faro despenca, após entrevista controversa. Abaixo das manchetes, um comunicado oficial da emissora anunciava que, contrariando as expectativas, o episódio do Faro em Debate da tarde anterior havia registrado uma queda de 30% na audiência durante a entrevista com o deputado. Números que preocupavam a direção da emissora, que havia apostado na polêmica para impulsionar o programa em sua nova fase. Mas não era isso que havia surpreendido a assessora. Ao lado do tablet, ela colocou sobre a mesa uma reportagem impressa da principal revista de televisão do país. Após fracasso de audiência em confronto com deputado, futuro de Rodrigo Faro na emissora é incerto. O artigo detalhava como executivos da emissora estavam reavaliando o formato do programa e até mesmo a permanência do apresentador, que havia sido contratado com um contrato milionário para liderar a audiência nas tardes de domingo. Nas semanas seguintes, o vídeo daquele encontro inesperado ultrapassou 50 milhões de visualizações. Educadores começaram a utilizá-lo como material didático sobre comunicação não violenta e debate respeitoso. Enquanto isso, o programa de Rodrigo Faro passava por mudanças constantes na tentativa de recuperar a audiência, com o apresentador visivelmente desconfortável no novo formato que tentava implementar. 3 meses depois, durante uma coletiva de imprensa, a emissora anunciava uma reformulação completa de sua grade dominical, com Rodrigo Faro sendo realocado para um programa semanal em horário alternativo, um eufemismo para o que a imprensa especializada classificou como retirada do horário nobre dominical. Rodrigo Faro refletiu amargamente. Mais uma vez, subestimamos o público. Eles querem conteúdo real, não polêmicas fabricadas. Enquanto isso, a carreira política de Nicolas Ferreira ganhava novo impulso. Convites para entrevistas e debates multiplicaram-se, sempre com a condição imposta por ele de que fossem conversas respeitosas e substantivas. Não se trata de ganhar debates, disse ele em uma palestra para jovens políticos. Trata-se de elevar o nível do debate público brasileiro. Anos depois, quando perguntado sobre o episódio que muitos consideraram um divisor de águas na comunicação política brasileira, Nicolas Ferreira respondeu com simplicidade. Aquele dia não representou a derrota de um apresentador ou a vitória de um deputado. Foi apenas um pequeno exemplo de como o Brasil está faminto por autenticidade. As pessoas estão cansadas de teatros e confrontos artificiais. Elas querem ver suas preocupações reais sendo discutidas com a seriedade que merecem.
como disse Nicolas Ferreira naquela tarde de domingo. O Brasil não precisa de mais vozes gritando no mesmo tom. Precisa de vozes diferentes conversando com respeito, buscando não o aplauso fácil, mas o bem comum de todos os brasileiros. Você acabou de testemunhar um momento raro na televisão brasileira, quando a verdade encontra espaço mesmo nos ambientes mais hostis. Se este vídeo tocou seu coração e fez você acreditar que um debate mais respeitoso é possível, compartilhe com seus amigos e familiares. O Brasil que queremos não se constrói com gritos, mas com diálogos. Não com ataques, mas com argumentos. Cada visualização, cada compartilhamento é um passo em direção a um país onde diferentes ideias possam conviver sem ódio. Se você valoriza a coragem de quem defende suas convicções com firmeza e respeito, mesmo sob pressão, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Assim você não perderá nenhum conteúdo que mostra o que a grande mídia tenta esconder. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que o Brasil está pronto para um debate mais elevado? Sua opinião é importante e fortalece nossa comunidade. Futuro da comunicação depende de pessoas como você, que não se contentam com a superficialidade e buscam a verdade além das aparências. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem.